Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Graças a Deus, chegamos a mais um domingo e mais um episódio do nosso estudo sobre o livro de Hebreus. No final do episódio de hoje, darei a resposta à pergunta 910 e a nova pergunta para continuar incentivando o seu estudo da Palavra do Senhor. Continuamos hoje no capítulo 11 do livro de Hebreus. Já observamos a ênfase ao longo do capítulo sobre a fé como confiança no Senhor. Não apenas uma aceitação intelectual, mas de realmente confiar que Deus cumpre as suas promessas. Nesse sentido, temos observado da criação ao dilúvio, nos primeiros versículos do capítulo, o fato que nós acreditamos na criação, que Abel acreditou na palavra de Deus, que Noé acreditou, e depois ele passa a falar sobre Abraão e Sara, como saíram de um lugar para ir para outro simplesmente confiando em Deus e suas promessas. Demonstraram desejo de chegar à pátria superior. E hoje nós vamos continuar com Abraão e outros patriarcas, tratando de 4 gerações, que seria o resto do livro de Gênesis, acompanhando a vida de Abraão, Isaque, Jacó e pelo menos um dos filhos de Jacó nessa lista de patriarcas. Antes de entrar nas nossas perguntas sobre o texto, vamos ler Hebreus capítulo 11, do versículo 17 ao 22. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou Jacó e Esaú, a respeito de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito de seus próprios ossos. Agora vamos analisar esses versículos por meio de algumas perguntas. A primeira pergunta: que demonstração da fé de Abraão é destacada nos versículos 17 a 19? Olhando aqui nessa parte do texto, ele diz que pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. O sacrifício de Isaque, em Gênesis capítulo 22, é um dos maiores exemplos de fé do Antigo Testamento. E nisso nós observamos exatamente a atitude de Abraão, a confiança dele no poder de Deus. Como observamos na resposta à próxima pergunta, como esse sacrifício parece contrário à promessa recebida por Abraão antes disso. Deus tinha falado que Isaque seria o filho da promessa, que por meio dos descendentes de Isaque, Deus ia cumprir as várias promessas da nação, da terra e do descendente que traria bênçãos para todos. Mas agora Deus disse para Abraão para sacrificar Isaque. E então mais uma pergunta sobre isso. Como Abraão resolveu essa aparente contradição entre a promessa de Deus e a ordem que Deus deu? E a resposta vem numa coisa muito impressionante. Diz no versículo 19, Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos. Se esse caso tivesse acontecido 1000 anos depois, talvez não seria tão difícil acreditar. Elias e Eliseu realizaram ressurreições pelo poder que Deus deu para eles. Se tivesse acontecido 2000 anos depois, talvez mais fácil ainda. Porque aí teríamos as ressurreições realizadas por Jesus, a própria ressurreição de Jesus, outras realizadas pelos apóstolos de Jesus, e assim seria mais fácil entender que Deus era poderoso para ressuscitar os mortos. Mas Abraão nunca viu nem ouviu falar de uma ressurreição.
Não tem nenhum registro de uma ressurreição na Bíblia até 1000 anos depois de Abraão. Mas a confiança dele não estava por ver como Deus faria ou por ver que Deus já havia feito. Ele confiou em Deus onipotente. E assim, Abraão é destacado pela sua fé. Agora passamos para a próxima geração e a próxima pergunta: como Isaque demonstrou sua fé? No versículo 20 diz: pela fé, igualmente, Isaque abençoou Jacó e Esaú a respeito de coisas que ainda estavam para vir. Isaque morreu antes dos descendentes descerem para o Egito, mas quando ele abençoou Jacó e Esaú, você lembra daquela história onde Jacó enganou o pai para ganhar a bênção maior? Mas o ponto principal é que o conteúdo das bênçãos mostra essa confiança no futuro dos seus descendentes, justamente conforme os planos que Deus tinha revelado nas suas promessas a Abraão e Isaque. E a próxima pergunta: como Jacó demonstrou sua fé? Jacó desceu para o Egito, uns 17 anos antes de morrer. Diz no versículo 21, pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Nós sabemos que Jacó até olhou para frente, pedindo que fosse enterrado, não no Egito, mas lá na terra que seria herdada por seus descendentes. E a próxima pergunta, a próxima geração: como José demonstrou sua fé? Versículo 22 diz: pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito de seus próprios ossos. E aqui uma coisa bem interessante. No final do livro de Gênesis, José morre e ele não pediu para levar os ossos já. Mas ele falou: quando saírem do Egito, levem os meus ossos para enterrar lá na nossa terra, a terra prometida pelo Senhor. Cada um desses, olhando para frente. E assim, a pergunta sobre a relação disso com o texto: como todos esses exemplos reforçam o ponto principal do capítulo, ilustram o ponto que nós temos observado ao longo do capítulo. Versículo 1, que a fé é confiança de coisas que nós não vemos. Versículo 6, que aquele que chega a Deus precisa acreditar que Ele é, que Ele existe, e que Ele é galardoador, ou que Ele dá recompensa para aqueles que têm fé nele. E depois ele continua, versículo 13, com a ideia de olhar para frente para uma pátria superior ou celestial. Todos esses exemplos mostram a ideia de uma perspectiva de olhar para frente, acreditando que Deus cumprirá as suas promessas, que é exatamente o que encontramos nos exemplos ao longo do capítulo 11. Agora, resumindo os pontos principais do texto de hoje, quase 80% do livro de Gênesis trata da história desses patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó e os filhos de Jacó. Todos eles morreram sem ver o cumprimento das promessas. Mas todos eles acreditavam que Deus faria o que ele prometeu. E assim nós aprendemos a lição importante. Precisamos viver e morrer com essa mesma confiança que Deus vai cumprir o que Ele tem prometido. Vamos agora às perguntas do dia. Pergunta 910. Qual festa foi instituída para celebrar o livramento dos judeus, registrado no livro de Esther? As alternativas: A. Páscoa, B. Pentecostes, C. Tabernáculos ou D. Purim. A resposta certa, alternativa D. A festa de Purim. Nesse caso, encontramos no livro de Esther, capítulo 9, versículo 28, e que estes dias seriam lembrados e comemorados geração após geração por todas as famílias, em todas as províncias, em todas as cidades, e que estes dias de Purim jamais iriam desaparecer entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Até hoje, judeus ao redor do mundo lembram de Purim e o livramento dos israelitas das mãos de Amã. Pergunta 911. Verdadeiro ou falso?
Quem semeia para sua própria carne, da carne colherá corrupção. Verifique sua resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Continuamos nosso estudo do livro de Hebreus. Se você está acompanhando toda semana, na semana que vem, se Deus permitir, vamos para capítulo 11, a partir do versículo 23, outros grandes exemplos de fé, para mostrar que nós podemos e devemos confiar no Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos